Quem é que não quer um orquidário recheado de floração na sua casa, não é verdade? Bom, gente, eu tenho feito uma série que eu fiz em muitas lives para que você perca o medo de cultivar orquídeas, e hoje eu venho trazer mais um vídeo para que você perca ainda mais esse medo e possa continuar evoluindo no seu cultivo para chegar nesse ponto aqui, floração. Nessa série eu mostrei para você como plantar, como replantar, como você pode fazer isso com planta com flor, sem flor. Enfim, tem muitos vídeos e eu quero estar sempre renovando esse tipo de vídeo porque eu sei que sempre há dúvida e gente nova chegando. Só que hoje eu quero falar de uma questão, que é a questão floração. Embora tudo no cultivo seja importante, você precisa perder o medo de mexer no seu orquidário, de fazer alterações que serão importantes para que você possa ter resultado. Se você não perder esse medo, se você ficar com receio de tirar uma orquídea de lugar, de mover uma orquídea de um vaso para outro, tudo isso vai implicar em você ter sucesso ou não. E uma das coisas que vai fazer com que você principalmente tenha floração é conhecer sobre a questão iluminação. E isso não é algo fácil de ser traduzido em um vídeo. Até porque eu não sei na sua casa qual é a incidência de sol. Se você tem uma tela de sombreamento, qual tipo de orquídea que você cultiva. Então tudo isso é determinante para que você determine se você vai ter um orquidário que vai possuir uma tela de sombreamento ou não, se você vai ter uma orquídea sendo cultivada apenas debaixo de uma árvore, ou orquídeas que vão ser cultivadas a sol pleno. Tudo isso vai depender do gênero e espécie que você decidiu cultivar. Agora, se você é o tipo do orquidófilo que, como eu e a grande maioria, quer ter várias orquídeas dentro de um único espaço, aí nós já partimos dessa premissa, aonde nós temos que ter a tela de sombreamento para corrigir a iluminação do sol, porque boa parte dessas orquídeas vêm cultivadas de orquidários e os orquidários têm essa tela de sombreamento, então você precisa proteger as suas orquídeas, elas não podem receber o sol direto, né? Então esse é o primeiro quesito. Só que depois de você colocar uma tela de sombreamento, já começa daí, né? Qual a tela de sombreamento que você escolhe? Depois de escolher a tela de sombreamento, onde você coloca essas orquídeas? Pois é quando você determina o grupo de plantas de orquídeas que você vai cultivar. Então, para a gente falar desse ponto de floração, a gente precisa partir daquilo que você cultiva, tá? A partir do momento que você definiu assim, eu quero ter um orquidário, cara, que tenha ceológene, que tenha dendronquilo, que tenha maxilária, que tenha catleia, que tenha bubunfilum, né? Então você tem vários gêneros e necessidade diferente de iluminação. Mas não é só a iluminação, nós temos necessidade diferentes também de quantidade de rega, de umidade, substrato, vaso. Essa complexidade é que às vezes atrapalha o cultivo de orquídeas e faz você imaginar que isso tudo é difícil. Mas não é difícil, basta você padronizar um tipo de substrato que a maioria das plantas epífitas certamente se darão bem e você vai conseguir encontrar um padrão de substrato que vai fazer com que você tenha padrão de rega, porque uma vez que você padroniza substrato, você também consegue gerar um padrão de rega, porque você sabe que aquele vaso seca, o quanto tempo ele demora para secar, e se você tem 80% do seu orquidário padronizado, fica fácil você adequar as regas para sua planta. Mas aí vem a questão da iluminação. E aí assim, para gente que vai cultivar diversos tipos de planta, a minha recomendação, tá? Você que quer ter um orquidário comunitário, tá? Um orquidário que vai ter uma galera de gênero que vai se dar bem para a sua região. O que você tem que fazer? Na minha opinião, eu escolheria uma tela de sombreamento de 50%, tá? Então já começaria dessa escolha. Por quê? Porque se você vai ter um orquidário comunitário, provavelmente o ponto-chave do seu orquidário vai ser catleia, né? Talvez sejam cíclias, talvez sejam dendróbiums, essas plantas que certamente são as mais cultivadas no nosso Brasil. Partindo delas é que nós temos que entender que uma tela de sombreamento mais fechada pode ser que não atenda às necessidades de iluminação delas, desfavorecendo o crescimento, bom enraizamento e até as florações. E é para isso que a gente escolhe a tela de sombreamento de 50%, porque daí a gente vai começando a entender a necessidade de uma catleia que tenha necessidade de mais iluminação
e a gente vai fazendo o chamado efeito pirâmide dentro do nosso orquidário. Esse efeito pirâmide nada mais é do que você alocar plantas que tenham necessidade de iluminação mais acima da sua cabeça, como é o caso aqui do meu orquidário, onde encíclias, braçávolas, catleias, normalmente eu cultivo aqui acima da minha cabeça, e plantas como ceológene, né, uma brasileia purpurata, maxilária, essas plantas eu já cultivo em um tom de iluminação um pouco mais baixo, chegando até as phalaenopsis, que podem ser cultivadas um pouquinho mais baixo. Então, por isso que gera essa pirâmide. Agora, eu vou falar de algo muito importante com você em relação à escolha dessa pirâmide também. A partir do momento que você definiu que vai ter um orquidário comunitário, né, e que você vai optar pela tela de sombreamento de 50%, uma das coisas que eu gostaria que você soubesse é que esse espaço do chão até a tela de sombreamento, o mínimo recomendado é que seja de 3 metros, que é inclusive o meu orquidário aqui. Então que você dê o tamanho de pelo menos 3 metros, tá? E outra definição sobre esse espaço é se você vai ou não colocar um plástico translúcido para permitir que as suas orquídeas recebam água de chuva ou não. Então isso também é bem determinante para que o sucesso de tudo isso que eu envolvi aqui nesse vídeo, que você possa saber e conhecer o que vai fazer. Se você vai fazer um orquidário com plástico translúcido, eu já recomendo que você tenha uma tela de sombreamento de aproximadamente uns 3 metros, 4 metros, e que com 6 metros você coloque o plástico translúcido, e nesse caso ela não receberá água da chuva, você será o responsável pelas regas dentro do seu espaço, tá? Se você não optar pelo plástico translúcido, a distância do chão até a tela de sombreamento é a mesma, tá? Entre 3 e 6 metros seria perfeito. Só que a parte técnica e a mais chata vai ser você fazer as adequações. E para isso é que é necessário você perder o medo, e não só o medo, mas a preguiça de conhecer as suas plantas, tá? E eu falo sobre isso, gente, porque eu sei que tem muita gente que, assim, acaba dependendo demais de um cara como eu que vem na internet para falar um pouquinho sobre essa questão. Só que eu só vou conseguir colocar aqui 3, 4, 5, 6 plantas. Nós temos um universo de orquídeas que ultrapassa os 25 mil espécies, 250 mil híbridos. Impossível a gente falar da necessidade de cada uma delas. A gente pode falar sobre uma forma universal sobre a necessidade, por exemplo, de uma catleia. As catleias, tanto faz híbrido, se ela é espécie, 50%. Normalmente, no modo universal, é assim que a gente trata, não é verdade? Só que não é assim que funciona na prática. Por exemplo, uma catleia clande, ela pode ser cultivada a sol pleno. E você sabia que a catleia schilleriana tem que ser cultivada com um pouquinho mais de sombreamento, entre 60% e 70%, para que você possa ter floração com elas? Então veja que mesmo esses gêneros, que são considerados mais fáceis e de modo universal, a gente fala que 50% de iluminação seria o correto para elas, pode ser que isso não seja correto para o gênero espécie que você escolheu cultivar dentro desse mesmo gênero. E é sabendo isso é que você vai determinar, uma vez que você tem aí um espaço onde você determinou 3 metros de altura, então você vai colocar suas catleias. Você não precisa necessariamente colocar plantas acima da sua cabeça, próximos da tela. Eu coloco porque abre o espaço do meu orquidário, tá? Fiz isso muito por conta disso aqui. E sei que essas plantas vão se dar bem com grandes iluminações. Então isso não me incomoda e eu tenho grandes florações aqui o ano todo. Eu estou com florações aqui. Então isso é uma coisa que eu já faço, é uma coisa que eu vim aprendendo ao longo desse tempo. E é isso que eu quero que você pegue desse vídeo. É que você faça alterações. Aprenda a fazer alterações. Não tenha receio de mudar. Se você tem uma planta que está há 2 anos ali, 3 anos, não floresce, alguma coisa está errada com ela. Seja o substrato, parta desses princípios para você corrigir isso. Olhe o substrato, veja se essa planta está enraizando bem. Se ela está enraizando bem, se ela está brotando bem, se ela não está com folhas escuras, o que vai sugerir que se ela tiver com folhas muito escuras, dependendo, é claro, da espécie, né? Mas se ela tiver com folhas muito escuras, pode ser muita falta de iluminação. Então você tirar essa orquídea de lá e colocar ela mais à exposição da luz, seja talvez o que essa planta precise, para você ter o resultado que você espera há tanto tempo. E isso não pode demorar. Você deve fazer essas alterações na conformidade do dia a dia. E time que está ganhando também não se mexe. Se você deixou uma planta aqui que floresceu nesse ano, e floresceu bem, como esse vasinho de Lélia Lund que está na minha mão aqui, não tem por que eu mexer. Se ela está aqui nesse espaço, nessa altura, florescendo bem, é aqui que ela deve ficar até o final do seu cultivo que você viver para cultivar ela, tá? Então o time que está ganhando não se mexe. Agora, se você tem essa Lélia
Lund aqui e ela vegeta bem, mas ela não floresce. É a hora de encontrar espaços para que você possa adequar essa orquídea, para que você possa ter floração nela, tá? Porque quando há ausência de floração, uma das coisas que as pessoas mais fazem é perguntar qual tipo de produto que se usa para poder fazer a orquídea florescer. Esse é o ponto mais errado, tá, da orquidofilia. Porque as pessoas querem fazer as suas orquídeas florescer imaginando que se colocar um adubo aqui ela floresce. Isso não é verdade. O que faz essa planta florescer é sempre a iluminação. O adubo vai fortalecer, vai deixar a planta forte, apta a receber grandes florações. Esse é o papel do adubo. Mas a da floração é a iluminação. Não deixe iluminação faltar para a sua orquídea. A floração de orquídea, ela... Você vê aqui, por exemplo, né, nós temos aqui uma catleia, nós temos aqui uma dendrobium, e eu podia mostrar inúmeras outras florações para você. Dunxia, Arpófila, as Cattleya metistoglossa, enfim, tem muita coisa florescendo aqui, tem Dendronquilum. Pessoal, o que determina esse sucesso é saber realmente aonde essas plantas têm que estar em relação à luz. Então, grave isso, tá? Pega um papel e caneta, se você tem dificuldade, olha só. Pega um papel e caneta, anota o que eu vou falar porque é muito importante. O que eu vou falar para vocês agora vai determinar o seu sucesso, tá? Então, primeiro, a escolha de gênero e espécie compatível com o seu ambiente, com o seu clima. Não compre uma orquídea de clima quente você morando numa região fria. Vai ser danoso, você vai sofrer e a planta também. Não compre você uma planta de clima frio morando você num clima quente. Então, isso também soma na hora dos resultados, tenha sempre esse cuidado, tá? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a determinação do padrão de substrato que vai determinar a quantidade de rega. E o terceiro e o mais importante é justamente a iluminação que você vai entregar para essas plantas. Então, faça alterações, mas faça essas alterações baseadas em conhecimento. Por exemplo, eu vi que uma Dunxia Arpófila, ela vai bem na minha região, ela é de um clima mais quente, ela pode ser cultivada a 50% de iluminação. Puxa, legal. O que eu tenho que fazer agora? Eu, sabendo que essa planta tem necessidade de 50% de luz, eu tenho que fazer essa adequação dentro desse espaço, tá? E para você que não sabe a respeito disso, o que é uma tela de sombreamento 70%? Uma tela de sombreamento 70%, ela esconde a sua orquídea do sol em 70%, permitindo que só 30% de luz entre lá dentro. Isso pode ser interessante para gêneros como Bumblephilum, Ceologene, Paphiopedilum, né? Essas plantas gostam de uma tela de sombreamento mais fechadinha, de menos luz, então esse tipo de sombreamento pode ser muito interessante para elas. Mas no orquidário comunitário, a pirâmide se faz necessário porque você vai ter condições de ter as catleias com uma tela de sombreamento de 50%, que vai fazer com que 50% do sol entre e 50% seja sombreado. E isso você vai colocar plantas que têm necessidade de mais luz lá em cima e depois vem com essa pirâmide medindo, mas conhecendo, sabendo que essa planta gosta de 50%, então ela vai ficar aqui. Então vamos imaginar aqui que agora eu tenho uma Paphiopedilum e ela não gosta desse 50%. Onde ela vai? Ela vai aqui, ó. Tá? Você começa a colocar, a fazer a montagem dessa pirâmide. Então você pode ter os gêneros e espécies compatíveis com o seu clima e dentro do seu orquidário você consegue fazer a adequação com uma única tela de sombreamento, 50% de tela, para atender plantas que vão necessitar de mais sol. E coloca mais para baixo plantas que vão requerer que você tenha mais sombreamento. Então, o que determina o seu sucesso é a sua coragem em perder o medo e fazer as alterações que se faz necessário dentro do seu orquidário, tá? Perca o medo, querido. Se você tem um vaso que está aí, que não está prosperando, procure ver se o substrato está ok, procure ver se a quantidade de água está ok. Faça observações partindo desse princípio, principalmente se a planta está enraizada, se o substrato está adequado, se a sua rega está adequada, né? Então esse é um dos princípios, uma das primórdias, né? Uma adubação para que você tenha sempre uma orquídea forte, crescendo, se desenvolvendo bem. E aí o ponto chave para a floração, que é essa da questão da luz que eu trouxe para que vocês tivessem essa noção, né? Para que vocês tenham realmente belas florações, é preciso que você perca o medo e mexa no seu orquidário constantemente, mas sempre sabendo o que está fazendo. Então, busque saber sobre a planta, o que ela precisa sobre a questão de luz e adequa amanhã, hoje, agora mesmo,
o seu orquidário para que as suas plantas possam florescer para você o mais breve possível, tá bom? Com esse vídeo eu espero muito ter ajudado você. Se isso aconteceu, deixa aquele like, se inscreva aqui no canal, venha fazer parte da nossa família aqui, Orquídeas em Ação. Espero cada um de vocês no próximo vídeo. Um super beijo para você. Tchau!